vocês? Eu espero que sim. Gente, aqui no Rio são 10h14 da manhã agora. Tá 33 graus, pelo amor de Deus, tá muito quente. Gente, não sei se a iluminação vai ficar muito boa. Eu botei a ring light aqui do lado. Fiz uma gambiarra aqui. Peguei uma cadeira, botei um balde em cima da cadeira e a ring light pequenininha em cima do banco para ver se fica melhor a iluminação. Gente, vou fazer um tipo de vídeo hoje que é a primeira vez no canal que eu faço, tá? Quero deixar bem claro que eu, Mayara, tá? Um ponto de vista meu, me recuso a fazer um tipo de conteúdo que não vá edificar ou ensinar nada para vocês, tá? Eu acho interessante e eu gosto de acompanhar vídeos de pessoas que me edificam, que me levam a pensar, a refletir, a analisar ou aprender alguma coisa como alimento, um artesanato, né? Comida, receitas. Eu não vou me propor a fazer um conteúdo bobo, besta. Não é da minha índole, tá? Do meu caráter, da minha personalidade. Mas quem faz, beleza, tá tudo certo. Eu não faço. E antes de fazer esse vídeo, eu dobrei o meu joelho e orei ao Senhor para que Ele viesse através de mim, né? Falar, né, com vocês, comigo. Esse vídeo, não sei se vai bombar, se não vai. Se bombar, maravilha, glória a Deus. Se não, tá tudo certo. Se esse vídeo conseguir melhorar a alma de uma pessoa, eu já estou satisfeita, gente. O intuito desse vídeo é ajudar pessoas a se autoanalisar, a liberar o perdão. Eu quero falar hoje sobre o perdão, tá? Eu escrevi aqui umas coisas, né? Estou com a Bíblia aqui também, tá? Para estar falando com vocês. Gente, eu aprendi, né? Eu tenho 32 anos. Durante a minha vida, desde que eu tive a minha filha, eu fui entrando numa fase de vida que eu quis mudar como ser humano. Eu era muito explosiva, muito inconstante, eu mudava, eu agia, às vezes a pessoa não estava esperando e eu explodia, né? Então, assim, eu via que isso não era legal, tá? Eu não queria que a minha filha fosse assim, então eu decidi mudar para que eu fosse exemplo para minha filha, tá? Então, assim, a minha filha foi o auge de eu querer ser melhor como ser humano. E a partida da minha mãe também me mudou muito como ser humano. Gente, eu sei que quando a gente está no meio da dor, a gente não enxerga nada mais do que a nossa dor. Só que as dores que nos tornam ser humanos mais fortes. Se nossa vida fosse a mil maravilhas, né, as mil maravilhas, nós não seríamos seres humanos fortes, capazes, tá? Seríamos frágeis, fracos, bobos. Então, as lutas são sim necessárias. As lutas que nos fortalecem, que nos moldam como ser humano, que nos capacita, que nos levam a evoluir, tá? Então, eu tenho visto e vivenciado isso na minha vida. E eu sou aquele tipo de pessoa que não tiro só as minhas conclusões. Eu acho que eu tô assim, não. Eu pergunto, gente, eu era assim, assim, assado. Vocês lembram como que eu tô? Realmente eu mudei ou só é coisa da minha cabeça? Eu tô doida. Eu não mudei nada e acho que eu mudei. E as pessoas falam, não, você realmente tá melhor. Você tá mais centrada, mais equilibrada, né? Gente, é fácil? Não. Eu era explosiva, eu era esquentada. Você falava A, eu falava o ABC todo. E muitas das vezes, aprendam isso, muitas das vezes nós perdemos a nossa razão pela forma de falar. Às vezes nós temos razão, mas por não saber se expressar ou não se expressar da forma correta, a gente perde a razão. Então a gente tem que saber falar. Eu via que a forma que eu agia não era legal e eu comecei a orar. Senhor, me ensina a falar, quando falar, de que forma falar e se eu devo falar. Gente, isso foi crucial para a minha mudança como ser humano. Tá? E eu tinha dificuldade de liberar o perdão, assim como a minha mãe teve. Só que eu quis mudar isso em mim. Eu falei, Senhor, eu não quero carregar esse peso dentro de mim, porque a mágoa, o ressentimento é um veneno que nós comemos. Não é a outra pessoa que nos magoou que come, é a gente. A gente que se alimenta desse veneno. Então eu não quero carregar esse peso dentro de mim. Eu falei um tempo atrás com uma amiga, que é a mágoa, eu falei assim com ela, imagina uma lixeira com um pedaço de carne. Aquela carne vai apodrecer e vai dar tapuru. Então isso é a mágoa dentro da gente. São manchas, são mágoas, são tristezas, são ressentimento que só nos fazem mal.
A mágoa, o ressentimento traz doenças. O câncer é uma delas, né? Claro que o câncer é hereditário, o câncer vem da alimentação, mas também vem dos sentimentos que a gente guarda dentro da gente. Então, eu decidi mudar. E o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, né? Eu vi um vídeo da Bianca, acho que é Bianca Toledo, o nome dela. Aí eu até procurei o testemunho dela, que testemunho incrível. Tem um vídeo que ela, um vídeo curtozinho, assim, um trecho, que ela fala que ela, eu até anotei aqui. Ela fala mais ou menos assim: eu perdoo não porque eu sou boa, mas sim porque eu sou inteligente. Eu achei essa frase muito interessante. Eu perdoo não porque eu sou boa, mas porque eu sou inteligente. Eu decido perdoar porque vai ser benéfico para mim. Eu vou ter benefícios se eu aprender a perdoar. Então, eu quero falar aqui, ó, eu pesquisei o significado do perdão e no Google tá assim, ó. É permitir que a pessoa se aproxime. Perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício. Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra verdadeiramente disposta a sentir compaixão. Isso está em Efésios 2:13. Tá? Aí eu botei aqui, qual o significado do perdão? Né? Fui pesquisar. Perdoar é reconhecer que alguém errou contra você, contudo, optar em deixar o rancor de lado em relação a essa pessoa. O perdão é um ato de decisão no que se refere às questões internas que perturbam a paz de um indivíduo. Esse é o significado de perdão. Aí eu fui pesquisar, né? Que tem diferença de mágoa para ressentimento. Significado de ressentimento: ato ou efeito de ressentir-se. Mágoa, que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. Rancor. Significado de mágoa: significa mácula, que quer dizer desgosto, peso, tristeza, ressentimento. Aí eu fui pesquisar o que significa mácula. Mácula, marca de sujeira, de impureza ou de cor diferente sobre um corpo. Nódoa, mancha, sujeira. Então, gente, para pensar no peso que a falta de perdão nos traz. Né? A falta do perdão, né, coloca dentro da gente manchas, sujeiras, né, que a gente não quer ter. Né? Eu não quero que guardar dentro de mim mágoa de ninguém. Claro que isso é um exercício diário, gente. Eu não sou perfeita, eu tenho que perdoar ainda, sabe? É uma ação diariamente. E perdoar é fácil? Não. Ainda mais você ter que perdoar um indivíduo que não se arrependeu do que te fez. É pior ainda. Eu já acho difícil perdoar alguém que se arrependeu de ter te ofendido. Já é difícil. Agora, você perdoar quem não se arrependeu, eu acho que é pior ainda, pelo menos no meu ponto de vista. Mas eu lembro que eu tive que fazer uma campanha para perdoar uma pessoa. Gente, foi difícil. Eu subi monte, eu fiz jejum, eu fiz campanha na igreja porque eu precisava perdoar. A pessoa estava aganhando para mim, mas eu não conseguia ficar em paz. Quando eu lembrava do que eu tinha ouvido dessa pessoa, eu ficava com raiva, com ódio, com tristeza, e eu falei, eu não quero sentir isso, eu não quero carregar isso dentro de mim. A pessoa tá lá vivendo feliz, super feliz da vida, super em paz, porque não acha que errou, e eu que fui ofendida tô aqui me martirizando. Então, assim, eu sou responsável, eu até pratico isso, né? Eu não absolvo o que falam mais sobre mim. Por quê? Porque eu só sou aquilo que a pessoa fala se eu absorver. Se eu não absorver, não tem por que eu sentir dor. Né? É igual ter um vídeo de um senhor que ele é careca. Aí ele fala que chamaram ele de careca na sala de aula. Ah, seu careca. Ele é careca. Por que ele vai brigar com a pessoa se ele é careca? Agora se fala, ah, seu cabeludo. Ele não é cabeludo. Então ele não tem que se doer se chamarem ele de cabeludo. Por exemplo, se falarem assim, ah, a Maiara é porca. Eu sei que eu não sou porca. Quando eu era mais nova, isso iria me ofender. Por que tá me chamando de porca, se eu não sou porca, se eu sou limpa? Aí eu paro pra pensar, gente, quanta maluquice você se doer com algo que você sabe que você não é. Se eu não sou porca, eu sabendo que eu não sou, já é o suficiente. Né? Então não tem por que eu absorver algo que você pensa de mim. Beleza?
E isso é libertador. Gente, o quanto você parar, pensar, analisar, muda. Gente, é extraordinário você evoluir como ser humano. Sabe, eu olho pra mim hoje e assim, e comparo a Mayara de hoje com a Mayara de 18 anos, 20 anos, 25 anos. O quanto que eu era boba, imatura, o tanto que eu era brigona. Não que eu fosse barraqueira, não que eu fosse... Não, não é isso. Mas eu era o tipo de pessoa que, se eu postasse algo no meu Facebook, por exemplo, e você fosse lá e discordasse, eu debatia com você. Eu ficava ali debatendo horas e horas e aquilo me estressava, eu ficava com sangue quente. Hoje eu paro e falo, gente, quanto eu fui idiota, como eu fui idiota, pra que isso? Sabe, eu aprendi que eu sou obrigada a respeitar, a concordar não. Então hoje eu posto, muitas das vezes se eu postar algo que eu sei que é polêmico, eu falo, gente, é a minha opinião. Se você não concorda, passa reto, finge que não tá vendo. Porque quando eu vejo coisas que as pessoas postam que eu não concordo, eu não vou lá comentar, eu não vou lá criticar. A rede social é de cada um, ela é individual, cada um posta aquilo que quer e que gosta. Então por que eu vou lá atacar a pessoa? Então assim, da mesma forma que eu respeito, eu espero também ser respeitada, né? Isso é um respeito mútuo, tá? Então é libertador. Eu vejo o quanto que eu era, sabe, ingênua, imatura, o tanto que o quanto eu perdi tempo e perdi a minha paz discutindo por coisas bobas. Se você não concorda comigo, beleza, segue a sua vida e vai em frente. Você não é obrigado a concordar, mas a respeitar você é. E, gente, isso é libertador. Se vocês pararem para analisar, esse vídeo de hoje eu quero que vocês analisem, reflitam, se vocês quiserem, claro, sobre a vida de vocês. Tem coisas, gente, que a gente faz no inconsciente da gente. Tem traumas que foi causado na gente quando a gente era criança. E a gente nem imagina que esse trauma existe. Por isso que a gente toma atitudes na vida adulta que não são legais. Mas isso é consequência de traumas na infância que não foi tratado. Então, se você puder, procure ajuda pastoral, vá a um psicólogo, vá a uma terapeuta. Gente, é muito importante você fazer um tratamento, tá? Claro que Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, mas para isso tá os médicos também. É importante você desabafar. E se você tem uma ferida, se você tem um trauma, se você foi abusada, abandonada, agredida, se você tem um relacionamento abusivo, você precisa falar com alguém. Quando a pessoa sofre calada, é pior ainda, porque você tá só remoendo aquilo dentro de si, você não coloca para fora. Quando eu perdi a minha mãe, que eu sofri muito, muito, claro que eu ainda sofro, mas hoje em dia é uma ferida que tá mais cicatrizada. Eu aprendi a lidar. Não é que o luto passou, mas você acostuma com a dor, você acostuma, não é que a dor tenha ficado menor, né? Eu vi um testemunho, né? Por exemplo, eu sou isso aqui, o tamanho desse telefone. A minha dor é do tamanho de um caderno. Então, a minha dor sufoca eu, né? A minha dor me sufoca. Conforme você vai trabalhando, você se torna um caderno, isso aqui se torna a sua dor. Você se torna maior do que a sua dor. Então a dor não te sufoca mais. É fácil? Não, gente, não é. Como eu chorei com a perda da minha mãe. Só eu sei. Ó, já começa, né? Claro que dói. Eu perdi a minha mãe. E você lembrar que a pessoa que te gerou não existe mais, machuca. Só que foi necessário. Hoje eu entendo por que Deus levou. Mas machuca, machuca. Só que hoje eu não sofro mais como eu sofria antes. Por quê? Porque a dor não passou, mas eu me tornei mais forte que a dor. E, gente, é certo que a gente tem que passar por dificuldades, porque são elas que vai nos tornar mais forte. São elas que nos moldam, nos fortalecem, nos faz ser prudente, a ter mansidão, a ter paciência, a ter prudência, que nos dá maturidade. São as dores. Se a vida for sempre um mar de rosas, você não vai evoluir como ser humano, você não vai aguentar as pedradas que a vida tem. Tem problema no trabalho, tem problema na igreja, tem problema na faculdade, na escola. A vida, você lidar com o ser humano, gera conflitos, né? Então, ou a gente não tem como a gente se trancar numa redoma de vidro. Nós somos obrigados a lidar com o ser humano. Ser humano é complicado. Nós, seres humanos, somos complicados. O que diferencia um ser humano do outro é aquele ser humano que está disposto a mudar.
né? A gente tem que estar disposto a mudar. Mudar é fácil? Não. Mudar gera estresse, gera constrangimento, mudar tem que ter força de vontade, tem que ter ânimo. É você matar o seu eu diariamente. Isso é você querer mudar, sabe? E a mudança traz benefícios extraordinários, gente. Então eu quero que vocês, se vocês quiserem, reflitam sobre isso, tá? Deixa eu ir para outra página que eu anotei. Em Mateus 6,14 está escrito: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará a ofensas de vocês. Vocês têm noção disso? O quanto isso é forte, o quanto isso é grave? Se eu não libero o perdão, eu não mereço o perdão do Pai Celeste, que está no céu, que é Deus, Jesus. Se eu não tenho a capacidade de perdoar um ser humano como eu, como que eu espero que um ser tão grandioso, tão maravilhoso que é Deus, me perdoe? Porque Deus não tem defeito, Ele é perfeito. Então é mais fácil eu perdoar um ser humano que é errante como eu, do que Deus me perdoar, porque Deus não tem defeito algum. Deus não errou em nenhum momento. Então, gente, a gente muitas das vezes quer receber o perdão, mas não quer perdoar o próximo. Será que isso é legal? Né? Muitas das vezes é o tal da empatia. Eu falei no vídeo anterior que uma das coisas que a morte da minha mãe me ensinou a ter é empatia. Hoje em dia eu tento sentir a dor do outro, para que eu possa entender a razão da pessoa se comportar daquela forma. Eu penso, por que a pessoa é assim? Qual foi... Qual é a... Como que eu posso dizer? Como que essa pessoa foi criada? Como foi a infância dessa pessoa? Como foi os pais dessa pessoa? Qual foi a criação dos pais dessa pessoa, desse indivíduo? Porque se os meus pais tiveram uma criação difícil, ele também vai ser pais difíceis, né? Por quê? Gente, é uma bola de neve, uma coisa leva a outra. Se a minha mãe teve uma infância difícil, ela vai ser um ser humano na vida adulta complicada e difícil de lidar, que foi o que aconteceu, né? A minha mãe teve uma história de vida complicada, demais. Então, assim, eu olho, gente, eu tenho aquilo de autocrítica. Eu me critico, eu me analiso, porque eu preciso mudar, tá? Eu gosto de me analisar e ver, não, Mayara, você tá errada, você precisa mudar. O porquê que eu hoje, né, depois que eu perdi a minha mãe, eu fui analisando as coisas e o Senhor foi trabalhando pela sua infinita misericórdia e foi me dando respostas, né? Ele me deu o silêncio. Deus ficou quase 3 anos em silêncio comigo. Deus não me respondia absolutamente nada. Eu orava, eu chorava e eu falava, Senhor, eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou pedindo cura, eu não estou pedindo nada, eu só quero te sentir. Né? Então, quando eu perdi a minha mãe, eu me senti órfã de mãe e órfã de pai, que é o meu Deus. Então, isso me machucou. A ausência de Deus me machucou. Mas não é que Deus ficou ausente. É que Deus me deu o silêncio. Por quê? Porque Ele queria tratar comigo no silêncio. Gente, o silêncio de Deus dói. Pensa num negócio que dói. O meu apóstolo fala que Deus tem 3 formas de falar. Né? 3 formas. O sim, o não e o espera, que é o silêncio. O silêncio para mim é uma das piores, porque você não sabe se Deus quer te falar sim ou se Ele quer te falar não. Então o silêncio de Deus dói muito. Eu já vivi as 3. O não, o sim e o silêncio. O silêncio quer dizer espera. E o tempo da espera dói. Sabe o que é você ajoelhar e falar, Senhor? Gente, quando você sente a presença de Deus, é incrível, é surreal, é inexplicável você sentir Deus. E quando você deixa de sentir, machuca. Por que eu deixei de sentir? Deixa eu tomar água, gente, porque tô rouca. O porquê que eu deixei de sentir Deus? O porquê que eu deixei de sentir Deus? Porque eu tornei a dor do luto maior do que o meu Deus. Então eu deixei de sentir Deus. Né? Eu orava e falava, Senhor, eu quero te sentir, fala comigo na palavra. Gente, quando Deus fala conosco, as coisas são diferentes. A gente sente diferente.
Eu não encontro palavras para explicar como é sentir Deus. É algo sobrenatural, é algo incrível. E eu sou batizada com o Espírito Santo. Então, assim, você perder essa essência, essa comunhão com Deus, machuca. E isso me machucou demais, né? Só que hoje eu entendo que Deus estava tratando comigo no silêncio. O silêncio me machucou? Machucou. Mas não significa que Deus me largou. Deus estava no barco, porém em silêncio. Então, Deus também trata conosco no silêncio. E é necessário. Por que é necessário? Porque é no silêncio que você, pelo menos eu, né? No silêncio eu refleti, eu analisei, eu perguntei, eu questionei, eu indaguei o porquê, o pra quê, Senhor, por quê? Porque para quem não viu o meu testemunho, né, de como foi perder minha mãe, tem um vídeo aí no canal, eu contei que eu fiquei 7 meses orando, porque eu sentia que Deus ia levar minha mãe, mas eu sentia que ela ia morrer nos meus braços. E eu não queria ver a minha mãe morrendo. E eu orei 7 meses para o Senhor curar, né? Vinha orando, claro, há anos para Deus curar minha mãe. Mas quando minha mãe entrou num estado crítico, que eu, nos meus olhos carnais, eu via que Deus não ia curar e eu sentia que não ia, que o resultado não seria a cura, eu comecei a orar: Senhor, eu não quero ver minha mãe morrendo, por favor, não faz isso comigo. E eu relatei isso para minha amiga Nayane, eu tenho ela como testemunha. Falei: amiga, eu sinto que Deus vai levar minha mãe nos meus braços. Cara, e quando Deus fez isso, eu me senti dilacerada, eu me senti magoada, eu me senti ferida por Deus. Por quê? Porque eu falei: Senhor, o Senhor já levou a minha mãe. E eu pedi pro Senhor não levar ela na minha frente, porque, gente, é muito ruim você ver a sua mãe morrendo nos seus braços. Sabe, é uma cena que jamais eu vou esquecer. Sabe o que é você olhar para sua mãe, olhar para você e simplesmente desmorecer, desfalecer nos seus braços? Eu vivi isso. E eu não queria ter vivido isso. Claro que eu até falo, se Deus falasse assim: filha, ou você vê a sua mãe morrendo ou ela vai morrer sozinha, eu escolheria ver ela morrendo, porque eu não queria que ela morresse sozinha. Porque eu percebia que minha mãe, no leito de dor ali, ela tinha medo de ficar só. Então eu não queria que ela partisse sozinha, só que eu não queria presenciar a morte dela. Mas Deus tinha lá suas razões de permitir, de querer que eu visse ela morrendo. Então eu briguei com Deus, eu questionei, eu indaguei. Não tenho vergonha de falar isso, gente, porque não adianta eu esconder para vocês o que eu senti se eu não posso esconder do Deus Altíssimo. Então eu sou muito sincera. Eu costumo dizer que eu sou uma errada certa. Porque mesmo no meu erro, eu assumo o meu erro. Eu assumo. Eu não sou o tipo de pessoa que esconde o que fez de errado. Não, eu assumo. Eu assumo as consequências dos meus atos. Né? E eu fiquei chateada com Deus, sim. Eu briguei e falei: poxa Deus, eu sentia que o Senhor ia levar, mas eu só pedi para ele não assistir. E eu tive que assistir. Gente, eu vi minha mãe morrendo dentro da minha casa. Eu tive que carregar a minha mãe morta para a cama da minha filha. Eu tive que levar minha mãe no carro, falecida. Eu tive que reconhecer o corpo. Isso tudo machuca, sabe? E assim, eu não suportei porque eu sou forte. Eu suportei porque o meu Deus me fez forte. Porque eu jamais imaginei que eu fosse suportar, sentir aquela dor. Jamais eu imaginei que eu fosse conseguir desenrolar e resolver, né, as coisas do enterro. Jamais eu imaginei que eu fosse capaz, como eu não sou, de ver ela morta, aí corre, liga pro marido, liga pra cunhada, liga pro irmão, e não poder chorar. Por quê? Porque eu tava com uma criança sozinha dentro de casa de 4 anos. Eu não podia desabar, eu tive que engolir o meu choro, porque eu tava sozinha com a minha filha. Eu não queria que ela presenciasse eu desesperada e a avó morta. Então, eu tive que ser forte. Mas não é porque a Mayara é forte. Não é. Desculpa, gente, de estar chorando. É porque, mesmo no silêncio de Deus, Ele me capacitou. Ele estava em silêncio, mas na hora que eu precisei, Ele me fez ser forte. E eu sei que muitas das vezes a gente se sente só, mas nós não estamos só. Muitas das vezes nós nos distanciamos de Deus, porque Deus não abandona o Filho seu. A gente que se distancia de Deus. A gente coloca o nosso problema maior do que o nosso Deus. Então, no tempo que Deus ficou em silêncio, não é que Deus ficou ausente. Eu sentia a ausência de Deus. Eu me sentia órfã de Deus, de pai. Mas não é. É que eu coloquei a minha dor do luto maior do que o meu Deus. E isso me machucou. Mas hoje eu entendo que foi necessário. Por que foi necessário? Porque depois eu vivi lutas.
E se eu não tivesse visto minha mãe morrer, eu não teria estrutura para suportar as lutas que iam de vir, as lutas que viriam no futuro. E a Mayara não iria suportar. Deus, ele sabe do nosso futuro. Então ele falou, essa minha filha precisa ser tratada, porque ela precisa ser forte para aguentar as pancadas que vão vir na frente. Então eu tinha que ser forte. Eu não tinha... Gente, a vida, muitas das vezes, não dá a opção de você desistir. Ou você segue em frente, ou você segue em frente. Então, assim, eu não tive a opção de desistir. Eu tive que ser forte. E hoje em dia, eu agradeço a Deus por ele ter feito isso comigo. Me doeu na época, ele ter levado a minha mãe no meu colo, claro que doeu. Mas hoje eu entendo por quê. Na época eu perguntava, Senhor, por quê, o porquê, o porquê, o porquê, quando a pergunta era pra quê? Senhor, pra que o Senhor permitiu isso? Mas eu perguntava o porquê comigo, o porquê, Senhor, o Senhor fez isso comigo? Então, gente, a gente tem que parar e analisar um todo da história, pra gente conseguir entender. Então, antes de julgar o ser humano, eu procuro analisar a vida da pessoa, né? Como que essa pessoa foi criada? Como que os pais dela foram criados? Porque, gente, é fato que nós somos espelho de nossos pais. Às vezes, inconscientemente, nossos pais têm comportamento refletindo no comportamento dos pais dos nossos pais. Isso reflete. E assim, a minha mãe, por exemplo, ela precisava ir num psicólogo e fazer terapia. Ela dizia que não, porque ela não era maluca. Quando que ela precisava, porque ela teve uma infância complicada. A minha mãe sofreu muito, a minha mãe e os meus tios sofreram muito, porque os pais tinham um relacionamento conturbado. Pra quem não sabe, eu perdi a minha avó em abril, né? Depois que eu perdi a minha mãe, 6 meses se passou, eu perdi o meu tio, que era esposa da minha tia, que eu amava demais e tenho como tio, né? O Vander. Então eu perdi a minha mãe, depois de 6 meses eu perdi o meu tio, e em abril do ano passado eu perdi a minha avó, dia 11 de abril. Então vai fazer um ano que eu perdi a minha avó. Então, a minha mãe me contava, né, e contava para as pessoas que ela teve uma infância difícil. A minha avó teve um relacionamento de traição, né? O meu avô traía a minha avó, o meu avô deu tiro na minha avó. A minha avó não aguentou viver com o meu avô e foi embora, deixou os filhos para trás. Então a minha mãe e os meus tios foram criados pela minha bisavó, né? O meu avô batia nos filhos com fio de luz e dava banho de água de sal grosso. Tem noção do que você tá com o corpo todo ferido e você tem que tomar banho de sal? O tanto que isso deve doer? Então, uma pessoa que teve essa infância, como é que fica a cabeça dessa pessoa na fase adulta? Né? Tem que ser tratado, desde criança tinha que ser tratado. Aí, quando adulto, né, algumas pessoas têm a cabeça fechada, a mente fechada e não querem tratar. Só que isso gera consequências lá na frente. Né? Isso gerou consequências. Né? A minha mãe teve dificuldade de perdoar. Né? Tanto que ela tinha dificuldade de perdoar a minha avó por ter sido abandonada. E eu tenho pra mim, gente, que a minha mãe, Deus levou a minha mãe porque ele não queria perder a minha mãe pro inferno. Então Deus sabia que sempre ela ia se magoar com as pessoas, porque minha mãe tinha facilidade de se magoar. Minha mãe ela era muito sensível, muito dramática. Então ela tinha facilidade de se magoar. Lembrando que a minha mãe foi uma mulher incrível. Pensa numa mulher de oração, uma mulher guerreira, esforçada, trabalhadora, uma mulher forte, uma mulher, sabe, assim... Minha mãe era incrível. Assim, mesmo com todos os traumas de infância, ela foi uma super mãe. E ela não teve culpa de ter errado. Todos nós erramos. Eu erro como mãe, a minha mãe errou como mãe, o meu pai errou como pai. Então, assim, nós vamos errar. O que muda é a gente ressignificar e tentar fazer diferente. É isso que muda. Tá? Então, a minha mãe era evangélica, missionária, Deus usava no oculto e profundo. A minha mãe fazia campanha, a minha mãe tinha um dom de cura, minha mãe orava, a pessoa engravidava, a pessoa conseguia emprego, então Deus usava tremendamente. A minha mãe não podia saber que tinha alguém passando dificuldade, que ela ia de casa em casa pegando alimento para poder fazer uma cesta básica para essa pessoa. Então a minha mãe era um ser humano incrível, porém ela tinha os traumas de infância que não foram tratados e que trouxe consequências na vida adulta. Tanto que a minha mãe não conseguiu manter um casamento. Né? A minha mãe não conseguiu ser feliz sentimentalmente. Porque ela largou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade.
Depois ela conheceu o pai do meu irmão, também não manteve o casamento. Então, assim, que eu me lembre, ela teve o meu pai, o pai do meu irmão, 4 casamentos. Ela teve 4 casamentos e não ficou com nenhum. Por quê? Porque ela veio de uma estrutura familiar desestruturada e não aceitava que ela tinha que tratar isso. Então, por ter sido abandonada, ela não conseguia perdoar. Porque imagine uma criança sem mãe. Gente, mãe é um ser incrível. É mãe que defende, é mãe que protege. Se você não tem uma mãe para te instruir, te ensinar como que é a vida, te aconselhar, te dar força, te proteger, como que fica a cabeça de uma criança? Então eu entendo porque que minha mãe era do jeito que era. Só que não querer tratar gerou consequências gravíssimas para ela. Então ela tinha essa questão de se magoar com facilidade, ela era muito sensível, então tudo ela se magoava. E, gente, coisas bobas, minha mãe se magoava. Eu falava, mãe, não pode ser assim, mas ela não conseguia, eu não consegui mudar isso nela. Tanto, por que eu digo que Deus levou minha mãe por conta do perdão? A minha mãe liberou o perdão para algumas pessoas no sábado. No sábado eu vi ela perdoar uma amiga dela, Euda, um beijo, te amo. A minha mãe tem uma amiga, que essa mulher é incrível. Eu amo ela de paixão. Eu chamo ela de Branquela. A Euda pensa num ser humano surreal. Eu falo pra ela, Euda, você é surreal. Você não existe. Porque, gente, um ser humano que se dispõe a sair de madrugada, no frio, na chuva, pra fazer quimioterapia com uma amiga, é um ser humano incrível. Muitas das vezes a Euda pagava passagem pra minha mãe e fazia quimioterapia, porque minha mãe começou com câncer na mama. Então ela fez quimioterapia, ela fez rádio, e muitas das vezes minha mãe não tinha dinheiro de passagem. E eu não trabalho. Então eu não tinha como ajudar financeiramente. Né? Então muitas das vezes as amigas da minha mãe ajudavam. E muitas das vezes, além de se propor a fazer companhia, porque a quimioterapia é um remédio, uma medicação forte. E você não pode fazer sozinha, você tem que ter uma acompanhante. E a Euda se dispôs a ir com a minha mãe durante anos. Né? Então a Euda fazia companhia, a Euda cuidava, a Euda muitas das vezes pagava a passagem, pagava o lanche, o almoço, seja o que for. Então assim, a Euda, ela é incrível. E a minha mãe, por sua vez, por guardar mágoa com facilidade, ficou com mágoa dessa mulher e eu defendia a Euda. Minha mãe ficava com raiva porque falava, você defende a Euda e não me defende. Mas o que acerta da história é a Euda. Como é que eu vou defender a mãe se minha mãe não tem razão? Então, até isso minha mãe sentia raiva. Que ela dizia, se nem minha filha me defende, quem vai me defender? Mas como que eu vou defender uma pessoa que está errada? Não tem como. Assim como ela não me defendia quando eu estava errada, minha mãe sempre ficou do lado do certo. Podia ser filho, pai, mãe, não, certo é certo, errado é errado. Então, ela me ensinou a ser assim, então eu agia assim. Então, a minha mãe, por N motivos, que não convém eu falar, porque isso tem outras pessoas envolvidas, então ela, por várias razões, na cabeça dela, encontrou motivos para se magoar com a Euda, para querer se distanciar da Euda. Mas a Euda, eu lembro que minha mãe não estava falando com a Euda. E ela me ligou, ou não lembro, me ligaram que ela estava passando mal. E a Euda mora perto da minha mãe, né, da casa da minha mãe. Eu tinha que acordar minha filha para poder botar minha filha na bicicleta e ir lá socorrer ela. A Euda mora mais perto, eu corri, liguei pra Euda. Eu falei, Euda, por favor, corre lá que minha mãe tá passando mal. Cara, tu tem noção que a pessoa sabia que minha mãe estava com raiva dela, mas ela é tão incrível que ela foi lá socorrer minha mãe. Se fosse outra pessoa, não socorreria. Como que eu vou socorrer alguém que tá com raiva de mim, que não fala comigo, sendo que eu não fiz nada de errado? Outra pessoa não socorreria. Até eu naquela situação, como eu não estava no ponto de amadurecimento até eu naquela situação, como eu não estava no ponto de amadurecimento que eu estou hoje, talvez eu não teria ido socorrer, gente. Porque como é que eu vou chegar lá, a pessoa passando mal, a pessoa não fala comigo, eu vou ficar sem saber como agir, eu não vou ter atitude. Eu não teria naquela época. A Euda não, a Euda é um ser humano incrível. Aquela mulher, assim, claro que ela tem os defeitos dela, ninguém é perfeito, mas ela tem um coração bondoso, sabe, amoroso.
Como diz ela, temos que aprender a lidar com gregos e troianos. Parte do meu amadurecimento hoje tem um pouquinho de Euda. A Euda ajudou a moldar um pouquinho da Maiara de hoje. Então, Euda, muito obrigada, tá? Por ter cuidado da minha mãe. E a minha mãe, eu consegui internar minha mãe Ela veio pra minha casa numa sexta-feira, no domingo passou mal. Eu e meu esposo corremos com ela pro hospital. Chegou no hospital, eu briguei e consegui internar ela. Consegui uma médica lá, a médica Carolina alguma coisa. Nossa, que médica incrível, porque assim, hoje em dia os médicos perderam a compaixão, a humanidade, né? Porque a morte para eles é algo natural. Mas para o ente querido que está perdendo, a pessoa amada, não é assim. Claro que a morte é normal da vida, todos nós vamos morrer.